outro nome possível, mas eu já vejo naquele âmbito assim, de quando voltar aqui para o Brasil, eu acho que já vai estar acostumado muito tempo no futebol asiático, que é o atacante Eric, aquele mesmo, revelação do Campeonato Brasileiro de 2014, negociado por 15 milhões de reais pelo Goiás ao Palmeiras naquela mesma temporada. Atualmente o Eric tem 28 anos de idade e foi para uma equipe chamada Machida Zelvia, do futebol japonês, na segunda divisão. Até aqui soma 11 partidas, 4 gols marcados e uma assistência. O seu contrato lá vai até janeiro de 2025, né? Lá no Japão o campeonato encerra no final do ano também. Então dá para dizer que o Eric, se for voltar aqui para o futebol brasileiro, vai ter aproximadamente 30 anos. Eu não sei se o Eric vai voltar diretamente lá do Japão, da China, enfim, que ele já passou também nos 2 últimos anos, aqui para o futebol brasileiro. Parece que é um cara que se adaptou muito bem por lá e está muito bem, digamos, ranqueado no mercado asiático, fazendo bons contratos e, obviamente, né, recebendo uma grana bem maior do que se ele jogasse nas equipes aqui do futebol brasileiro. Obviamente, a não ser que fosse do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Flamengo da vida para ganhar R$1 milhão mensais. Mas lá no Japão, possivelmente ele ganha próximo disso. Aqui no Brasil, né? Depois que ele deixou o Goiás lá em 2015, jogou mais 2 anos no Palmeiras, foi emprestado ao Atlético Mineiro, no Botafogo, onde ressurgiu muito bem na temporada ali no finalzinho de 2018 e também durante 2019, quando foi para o futebol japonês. 2 boas temporadas no Yokohama Marinos, 2 também no Changchun Yatai, lá no futebol chinês, e agora retornando para o Japão, lá no Machida Zelvia da segunda divisão. Então acredito que quando o Eric, se ele terminasse o contrato, 30 anos ainda, eu acho que dá para o gasto, mas eu acho que ele ainda vai rodar um pouco mais antes de voltar aqui para o futebol brasileiro. Gostava demais do Eric aqui no Verão, muito bom jogador, né? Deu uma grana boa para o Goiás, mesmo tentando forçar uma saída ou outra ali em 2014, 2015, acho que fez bem o seu papel aqui no Verdão. Quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito do Eric também, né? Ele juntamente com o Carlos Eduardo, eu vejo com boas possibilidades de voltarem para o Verdão, acho que os mais próximos, né, que a gente pode ver, por exemplo, nos próximos anos. Para falar outro nome aqui também, que me agrada bastante e já está experiente, é o Thiago Mendes. Você lembra dele? Volante que surgiu muito bem ali no Goiás, principalmente na Série B de 2012, na Série A também foi muito bem, em 2013, 2014. Atualmente já tem 31 anos de idade e defende o Lyon. Em uma fase muito boa também na equipe francesa. Ele tem contrato por lá, vou até verificar aqui direitinho, até junho de 2025. Seu contrato foi prorrogado ainda no final da temporada passada, né? Então o Thiago Mendes, se for voltar aqui para o futebol brasileiro, no mínimo até ali em 2025, né? Tem esse contrato longo e eu confesso que fiquei surpreso com essa evolução do Thiago Mendes lá no futebol francês e conseguiu se recuperar. Teve pelo menos em 2 momentos nas temporadas com a camisa do Lyon que ele deu aquela caída natural de jogadores ele chegando 29, 30 anos e que nada, Thiago Mendes ainda se mantendo muito bem fisicamente e obviamente, né, com seu desempenho dentro de campo. Nessa atual temporada, ele entrou em campo 29 vezes, marcou um gol e também deu uma assistência, sendo 23 das 29 partidas como titular no Lyon, né, um dos maiores clubes, sem dúvida alguma, do futebol europeu. E a respeito do Thiago Mendes, né, ele foi bem negociado naquela temporada no finalzinho de 2014 para 2015, passou 3 anos também jogando muita bola no São Paulo e foi inicialmente para o Lille do futebol francês. 2 anos pelo Lille e foi negociado com o Lyon na temporada de 2019. Ele foi vendido por quase 100 milhões de reais naquela ocasião, mas o Goiás não pegou nada em relação à venda, né, do jogador por conta de ser transferido no mesmo país. Ainda a regra naquela época era outra na FIFA. É um jogador também que ele me segue, inclusive, lá no Goiás News, muito obrigado aí, Thiago Mendes. Não acredito que deva retornar para o futebol brasileiro aqui nos próximos anos. O Flamengo já monitorou, o Palmeiras, eu acho que também deve entrar nesse mesmo esquema. Quando encerrar o seu contrato lá no Lyon, com basicamente 32, 33 anos de idade, acredito que ele deva pegar mais um tempinho ainda no futebol asiático e aí sim retornar aqui para o país com mais grana, né? Não tá fazendo errado, nunca julgaria o jogador por pensar dessa forma. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Thiago Mendes, ele que vem jogando mais recuado lá no futebol europeu, basicamente quase como um primeiro volante, um terceiro zagueiro, muito bom inclusive na saída de jogo. E para completar o nosso vídeo, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito também da situação contratual do ponta esquerda Vinícius, 29 anos de idade, que chegou inicialmente de empréstimo na temporada passada pelo Goiás, emprestado pelo Bahia, né? Chegou aí ao maior do Centro-Oeste com contrato inicialmente até o final do ano. Ele que anteriormente havia encerrado o seu contrato no Náutico, né? Onde jogou muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro e já tinha um pré-acordo desde a reta final do ano de 2021
com um pré-contrato assinado juntamente ao Bahia. Como o Bahia acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e tendo maiores problemas financeiros, né, acabou sendo repassado para o Goiás. Ele tinha um contrato longo lá no Bahia, enfim, não tinha condição de fazer o pagamento. O Goiás topou fazer o pagamento de 100%, né, dos seus salários e acabou contratando o jogador desde o começo de 2022. Acontece que, ao final do Campeonato Goiano naquela ocasião, antes, né, do início da Série A do futebol brasileiro, o Goiás adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante Vinícius por R$500 mil. Então o Vinícius ele pertence sim ao maior do Centro-Oeste, não está mais apenas emprestado ao Bahia, pelo Bahia, né? Apenas naquele começo de trajetória dele em 2022, que ele estava, no caso, sendo cedido pela equipe de Salvador. Então o contrato do Vinícius ele foi renovado ainda no ano passado até o final do ano de 2025, um contrato longo aí do maior do Centro-Oeste, onde o Goiás pagou aproximadamente R$500 mil, né, para contar com 70% dos direitos econômicos do jogador e o restante, né, 30% ficando ainda com o Bahia. Então o Vinícius, ele possivelmente será um jogador de longa data aqui no Goiás. Não acho que tenha essa função dele, né, de ser o principal jogador ali no ataque do Goiás. Novamente, um outro erro da diretoria esmeraldina, poderia ter investido num jogador mais caro, enfim, um cara com maior experiência, não o Diego Gonçalves, não o Apodi, para ser ali o Alisson também, né, uma função pelo outro lado direito. Acho que ficou muito fraco esse ataque do Goiás para a Série A do Brasileirão. Porém, se a gente olhar no geral, acho que o Vinícius vem fazendo um campeonato brasileiro melhor do que, por exemplo, na temporada passada. Ele começa muito bem o campeonato goiano, sendo um artilheiro da equipe, marcando muitos gols, dando também muitas assistências, mas depois da lesão no campeonato goiano, ali na coxa esquerda, né, no jogo da ida, ainda, né, na grande decisão, voltou muito mal na Série A do Campeonato Brasileiro e basicamente não conseguiu desempenhar o seu mesmo futebol. Até aqui na temporada ele soma 6 gols e também 3 assistências em 25 jogos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, né, em 4 atuações até aqui, não conseguiu marcar nenhum gol. Mesmo assim, acho que o desempenho dele vem sendo um pouco melhor. Mesmo assim, ele erra muitas jogadas, porque é o único jogador dessa parte ofensiva do Goiás. Enfim, acho que ele está começando a inventar demais. Mas no geral, ele está melhor fisicamente e melhor adaptado também à equipe. Acho que é um jogador sim útil, mas caiu toda a responsabilidade de ser o principal jogador no ataque do Goiás nas costas aí do Vinícius. No ano passado, pegando aqui os seus números na Série A do Brasileirão, foram 25 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências. Como falei, ele começou com tudo, né, no Campeonato Goiano. A Série A muito mal no começo, na reta final conseguiu recuperar o seu bom futebol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Vinícius, esse negócio onde o Goiás investiu, né, uma grana na temporada passada, algo difícil de acontecer, mas aos poucos a gente começa a ver aqui no Goiás também, e esse contrato longo com o atacante Vinícius. Acho sim que é um jogador útil, não é descartável, nada disso, como eu vejo muito torcedor falando também. Acho que é um jogador que tenta, tem ali uma garra, mas ficou uma responsabilidade muito grande e ele às vezes acha que é o Messi, né, quer ir para cima da marcação toda hora. Acho que precisa acalmar um pouquinho mais o jogo, fazer uma tabela, soltar a bola mais rápido com o Sander ali no lado esquerdo, como ele vinha fazendo, por exemplo, no Campeonato Goiano, e os gols naturalmente podem surgir. Quero saber a sua opinião também a respeito do Vinícius e essa situação dele voltar para o Bahia, ou que só está empréstimo pelo Goiás, nada disso, né? Tem esse contrato longo e o Verdão também tendo esse passe de 70% de uma venda futura do jogador. Segundo informações do site Transfermarkt, ele vale aí aproximadamente 1.050.000 euros. A tendência é que fique aqui mesmo pelo futebol brasileiro, até por conta da sua idade, né? 29 anos em 2023. Sobre uma saída do Goiás que trata-se do lateral direito, também pode fazer uma função como zagueiro, o Felipe Garcia. Você lembra dele? Apenas 18 anos de idade, titular do Goiás no Campeonato Goiano Sub-20, né, na temporada de 2022. Essa informação lá do meu parceiro Vitor Pimenta, muito obrigado a ele, garantiu um acerto ao Criciúma, né, para a sequência dessa temporada de 2023, iniciando obviamente pela categoria Sub-20, talvez possa também aparecer no elenco principal. Felipe Garcia, que segundo informações do Vitor Pimenta, já estava aí há 9 anos nas categorias de base do Goiás e teve como principal destaque também na categoria principal, né, no Sub-20, a boa campanha do Campeonato Goiano do ano passado, chegando, né, até a grande decisão. Agora até me fugiu a memória, não sei se o Goiás chegou até a final ou foi eliminado na semis, enfim, mas foi uma campanha promissora, acabou tendo uma grande reformulação naquele momento no maior do Centro-Oeste, em 2022, né, nessa atual temporada em 2023, não chegou a fazer nenhuma partida e acabou sendo cedido ao Criciúma. Possivelmente o Goiás ficará com um percentual de uma venda futura
do jogador. O Eduardo Pinheiro, o diretor principal das categorias de base do Goiás, basicamente de todo jogador do Verdão, seja dos mais destacados, até mesmo aqueles que não conseguiram, né, um grande sucesso inicialmente nas categorias de base do Goiás, o Verdão mantém um percentual futuro do jogador. Em relação ainda ao Felipe Garcia, eu não consegui confirmar, já que no ano passado ainda, né, em 2022, que ele deixou o Goiás. Mas como já tinha ali a supervisão do Eduardo Pinheiro, possivelmente, no mínimo 10, 15, 20%, o Goiás ficará de uma eventual venda futura desse atleta, né? Pode fazer essa função como lateral direito, também como zagueiro, 18 anos de idade apenas, agora chegando no Criciúma. No ano passado, foram 13 partidas pelo Goiás na disputa do Campeonato Goiano, né? Todas elas como titular. Enfim, foi uma peça importante, dificilmente era substituído também durante a partida, agora seguindo um outro rumo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desse jogador que conseguiu, né, vários títulos aí pelo Goiás nas categorias de base, não chegou a estrear no profissional e agora seguiu o seu novo caminho lá no Criciúma.